Sexto álbum da carreira solo de Paul McCartney, quarto com Wings, Venus and Mars completa 50 anos, com uma edição especial comemorativa lançada no final de março. Por aqui, já antecipamos a conversa no Boteco com uma análise minuciosa do disco que traz hits como Letting Go e Listen to What the Man Said, single que atingiu, aliás, o topo das paradas nos Estados Unidos e no Reino Unido. Ao lado de Paul e Linda McCartney e Danny Lane, núcleo do Wings, os novos integrantes da banda eram o guitarrista Jimmy McCulloch e o baterista Jeff Britton, substituído antes do final das gravações por Joe English. A troca de integrantes, aliás, sempre foi uma constante na trajetória da nova banda de Paul McCartney. Venus and Mars foi, desde o seu lançamento em 1975, um sucesso comercial, mas, como quase tudo produzido no início da carreira solo de Paul, recebeu uma rajada de críticas na época e também se tornou, com o passar do tempo, um clássico da música pop. Sejam bem-vindos, amizades! Inscrevam-se nesse canal e já nos digam aqui nos comentários qual a sua música favorita de Venus and Mars. Estamos no ar, amizades, com Rafael Vaz e Jerônimo Araújo. Esse é o nosso Boteco dos Beatles. Eu sou a sua anfitriã, Daniela Zupo. E eu já te digo aqui qual é a minha canção de Venus and Mars, a canção que eu mais curto. Letting Go é incrível. Listen to What the Man Said é, de fato, uma faixa muito bem produzida, né? Traz aqueles vocais impecáveis do Paul McCartney no auge da sua voz. Mas eu fico com Call Me Back Again. E vocês, rapazes, respondam apenas essa pergunta para começo de conversa. Sejam muito bem-vindos. Posso começar? Vai lá, vai lá. Rapaz, essa é uma pergunta muito difícil. São várias favoritas, mas você duas eu tô contigo. Letting Go, Call Me Back Again. Eu gosto muito de Loving Song também. Gosto da abertura. Eu gosto do disco todo quase tudo do disco. Isso é raro. Já dá para saber que Venus and Mars é um dos seus favoritos aí do Wings e, quiçá, da carreira solo do Paul, né? Com certeza. Aliás, desculpem a minha falha, né? Porque a gente sabe, já fizemos aqui no canal outros papos sobre Wings. O Gia faz parte de um grupo aí com amigos nossos aqui do Boteco também, como o Fábio Lima, e a gente tem sempre essa polêmica, né, Vaz, assim, puxa vida, Wings é banda ou é carreira solo do Paul, meio que despistada, assim, né, dado tanto o controle que ele sempre teve sobre a banda, quanto as frequentes mudanças de integrantes, etc, etc. Mas vamos lá, Rafael Vaz, sua canção favorita ou suas favoritas de Venus and Mars? Eu vou acompanhar vocês no Letting Go, né, obviamente. Inclusive, é um dos momentos mais legais que o Paul toca atualmente no show dele, né? E eu vou ser um pouco diferente, eu gosto de Magneto. Boa. Claro, as referências aos quadrinhos, né? Que, pô, eu sempre fui... Eu nunca fui colecionador de quadrinho, né? Mas eu sempre gostei de ver, de ter e tal, alguma coisa, e Magneto pra mim é muito bacana. Na realidade... E Ringão já tá aí... Esse estilo do Wings ali é 74, 75, eu sou apaixonado, né, cara? Eu não posso perder a deixa, né, Vai? Você tá com o Ringão aí atrás de você, o novo disco do Ringo, tema do nosso Boteco do mês passado. Se você não viu, veja. Inscreva-se no canal, claro, né, para você curtir todos os papos que vão rolar e para assistir a nossa playlist aí de Beatles, que é incrível. Olha aí, esse é o disco novo do Ringo. Maravilha. Sobre o qual falamos. Chegou hoje? Não, chegou já faz umas 2 semanas, cara. Eu acho que eu fui um dos primeiros a receber, assim, sabe? Fui um dos primeiros a Geu deve ter recebido também. Vocês dois tinham... Não, e outra coisa que eu recebi aqui, que é muito legal, o Gera vai gostar também, é um boxezinho do Flaming Pie, né? Pô, que barato. Né? Legal. Pouquinho, Vaz. Levanta um pouquinho, por favor. Levanta um pouquinho mais. Legal, show. Boxezinho do Flaming Pie. Não abriu, nem abriu tá ainda. Tá lacrado, né?
Você é do tipo que guarda lacrado? Para tirar eles. Olha Aí eu tiro eles assim, né? Eu faço assim também. Quando eu consigo, eu faço assim também. Às vezes não dá. Mas na realidade é o seguinte, assim, eu sou um colecionador que não gosto de pagar caro. Eu gosto de achar as oportunidades, né? E ali, esse Flaming Pie ali é um disco que eu sempre quis ter em vinil, em LP. O Gera sabe que quando a gente procura é muito caro. E eu achei isso aí numa promoção que é bem E ali é um dos meus favoritos do Paul, viu? Esse disco é lindo. Sim, sim. Bom, mas vamos então a Venus and Mars. Mas ó, a banana que tá aqui atrás não é Velvet Underground, tá? É a banana da minha casa. Você sabe que eu acabei de olhar para isso e pensar nisso. Falei, gente, será que é o Velvet ali? Não. Ficou com fundo branco lá do vinil, ficou aparecendo. Parecido, né? Queridos, vamos lá. Por que, assim, já na lata, né? Por que Venus and Mars é um grande álbum? E aqui eu não estou me referindo, assim, especificamente, só para vocês entenderem, não tô me referindo, assim, especificamente nem a um recorte da carreira solo do Paul ou do Wings, mas estou fazendo essa pergunta de uma maneira mais abrangente, assim, dentro do contexto da música pop, né? O que faz de Venus and Mars um grande álbum? Gera, manda aí. Eu acho que é um disco para cima. Eu acho que é um disco para cima, é um disco alto astral, com um pop da época de melhor qualidade. O Paul é engraçado, porque o Paul, esse disco tem uma veia pop muito boa, né? E essas músicas executadas ao vivo ficaram com uma pegada mais roqueira do que pop. O disco tem uma sonoridade um pouco mais pasteurizada, assim. Eu adoro esse disco. Eu acho que ele é um disco para frente, é um disco alegre. Eu acho que houve muito empenho do Paul em fazer um bom disco para suceder o Band on the Run. Depois a gente se aprofunda mais nisso aí, posso me aprofundar mais. Mas eu acho que é isso, basicamente. É um disco alto astral, muito bem gravado, muito bem executado. Os arranjos são excelentes. Que tornaram o produto final muito bom. Eu acho que desde o início é uma preocupação do Paul em entregar um bom disco. Vaz, diga lá. Na realidade, sim, ele vem numa sequência bem interessante, né? Nós tivemos o Band on the Run, né, anterior. Foi um mega sucesso, né? Mega sucesso. E eu acho que vem naquele escalonamento do Paul de querer formar uma baita banda que é o Wings, né? Desde a turnê de 72 em cima do ônibus, né, que eles fizeram lá na Europa. Lendária turnê, que espero que saia alguma coisa em breve. Então, o Band on the Run foi um disco, claro, que ele teve que gravar. Ele gravou uma parte lá na Nigéria e tal, mas acho que Venus and Mars, como o Gera falou, é um disco completo, mais completo até nesse sentido. E culminou também com as turnês, né, que deixaram essas músicas ao vivo sensacionais. Venus and Mars, né, a entrada ali de Venus and Mars, Rock Show, né? Então, é uma introdução e tanto, né? Então, uma intro assim, e tanto, né? Ele foi completando essa discografia para tornar o show do Paul e do Wings cada vez melhor, né? Cada vez mais pop. Não é à toa que foi um estouro, né? A turnê de 75, 76. Então, eu acredito que o Venus and Mars é um disco do meio ali para completar uma trilogia, né? Na questão dessa carreira do Wings, de ser uma banda do estádio, né? Tocar nos grandes locais aí. E o que deixava provavelmente o John e o Paul e o George muito puto da vida, que eles não tinham esse rock de arena, né? O rock de chamado arena, rock né? de arena, né? Que o Paul sempre foi um trabalhador do rock, né? Da banda, de música. A gente não pode negar isso, né? Ele não se acomodou, né? Ele sempre foi buscar outras coisas. Já que o Rafa tocou no assunto, vou entrar um pouco mais, complementando o que ele está dizendo. É nesse ponto, na carreira do Paul McCartney, que ele se distancia dos outros Beatles. Comercialmente falando. Ele sempre vendeu bem, mas nesse ponto, assim, essa tríade realmente de Band on the... A gente pode até começar, mas Band on the Run, Venus and Mars e Wings at the Speed of Sound. E ainda a gente pode incluir o Wings Over America. Foram 4 álbuns assim, arrebatadores que venderam horrores, mas venderam horrores mesmo. Distanciaram um pouco comercialmente falando dos outros Beatles todos. Foi nesse ponto aí.
E esse disco é a sequência. Eu acho que existia uma preocupação do Paul em entregar um produto tão bom quanto o Band on the Run, e na verdade o Venus in Mars acaba tendo arranjos mais sofisticados, né? Ele é mais complexo, assim, ele é mais, não vou dizer que é mais produzido, mas você pode questionar se a qualidade das canções é a mesma ou não, é uma discussão que existe, tem gente que diz que cai um degrauzinho, isso é outra história. Eu acho que como produto e como disco, é um descasso que chegou chegando. É verdade. E é legal porque vocês fizeram essa transição, né? Quer dizer, a gente começou falando do disco em si, né? Porque a gente tem sempre essa possibilidade, né? De comparar dentro da discografia do Wings, dentro da carreira solo do Paul, e como um álbum pop dos anos 70, porque ele está ali exatamente no meio da década, né? 75. E eu acho, não sei se vocês concordam, mas eu acho que ele é um álbum que soa muito como um álbum pop dos anos 70. Sim. E eu não estou falando isso com nenhum tipo de desvalorização do álbum, do som do álbum, da sonoridade do álbum. Não, concordo totalmente. Ele é um disco dos anos 70 total, assim. E você vê como é que o Paul ele é um cara que ele pensa muito bem a carreira dele, né? Você veja, ele só chegou na América para fazer show depois que ele já tinha emplacado um baita sucesso e depois que ele já estava com essa banda rodando o mundo. Quer dizer, chegou para chegar chegando também, para não errar, para não acontecer o que aconteceu lá com o George Harrison, que foi criticado pra caramba, esse tipo de coisa, né? É muito, muito pensado, assim. E só para a gente acabar essa discussão entre o Wings é banda ou não é banda, eu acho que o período mais banda do Paul, assim, se a gente pode chamar de banda, é esse aí, assim, é onde mais o Wings se aproxima de uma banda de fato. É nesse período aí que vai do Venus in Mars falando de álbum de estúdio, os dois discos, né? O Venus in Mars e o Speed of Sound, e a gente pode estender para o Wings Over America, mas é uma pegada ao vivo. Rapazes, saindo um pouquinho da questão musical, né? Foi o primeiro, me corrija inclusive se eu estiver enganado, mas me parece que foi o primeiro álbum do Paul, depois dos Beatles, que foi lançado pela Capitol, e não pela Apple, é isso mesmo? EMI, né? Que show Quer da falar, Xuxa? Rafa? Que show da Xuxa foi, Não, esse? É que ali eles tinham assinado a dissolução dos Beatles, né? Já tinha rolado ali aquele evento, né? Que eles foram lá assinar a dissolução. Então já é um disco EMI, né? Capitol nos Estados Unidos e EMI pelo mundo inteiro, né? Todas as subsidiárias da EMI. Não foi um disco Apple. Mas o Band on the Run também, né? Não, mas o Band on the Run pode ser, mas esse foi o primeiro disco, na real. O que acontece? Na verdade, a Capitol ainda distribuía os discos dos ex-Beatles nos Estados Unidos. Esse foi o primeiro disco que saiu sem o selo da Apple em lugar nenhum do disco. Porque o Band on the Run ainda saía, atrás da caixa e tal. Aquele selinho. É isso aí. Razões contratuais, provavelmente. Mas já foi depois dessa dissolução, né? Foi depois. E o Paul foi o único dos ex-Beatles que renovou com a Capitol também, nos Estados Unidos. O único que renovou foi o Paul McCartney. E ele vinha já com o grande hit, né? Então não tinha como os caras escapar, tirar ele, perder um Paul McCartney, né? Os caras não iam perder o cara. Só se alguém fizesse uma baita de uma proposta, melhor, né, Gera? Ele... Pode falar, Dani, pode falar. Não, imagina. Eu ia dizer que é uma pena que o Ageu não esteja hoje com a gente aqui. Ele teve, por razões pessoais, não pôde participar. Estava, inclusive, pautado para fazer esse papo com a gente, porque ele tocou Venus and Mars na íntegra, em Liverpool, com a banda dele. É uma história que ele vai contar para a gente, provavelmente, no próximo Boteco, né? Mas, então, isso é para dizer, assim, que eu queria propor para vocês, nesse caso, um faixa-faixa diferente para esse disco, né, para o Venus and Mars, que vocês falassem um pouquinho assim sobre os destaques. A gente falou das canções, mas que vocês falassem um pouco sobre os destaques nesse álbum, enfim, que vocês gostassem assim, para a gente não ficar, porque é um álbum com muitas canções, né? São 14 faixas, se não me engano. São... Não sei. 13. 13. Eu acho interessante, por exemplo, só a propósito do título do álbum, né, Venus and Mars, Vênus e Marte, obviamente, 2 planetas, né, como a gente sabe. Eu resgatei, eu nunca tinha parado para pensar nisso, são as coisas que a gente só pensa quando vai fazer um bate-papo sobre o assunto, assim, jornalisticamente falando, né? E aí eu resgatei uma resposta do Paul, numa entrevista, em que ele dizia, sobre a escolha do nome do álbum, ele dizia assim:
Não, eu não pensei nisso. Eu pensei só em nomear dois planetas quaisquer, né? E aí ele pensou, pô, Júpiter? Não, Júpiter não. Saturno? Não, Saturno não. Vênus e Marte? Pô, isso é ótimo. Aí ele descobriu, segundo ele, que eles tinham naquele momento acabado de fazer um eclipse, que era uma coisa rara, um eclipse entre né, com os dois planetas. E a gente está falando, obviamente, na simbologia dos deuses, né, do amor e da guerra. E aí tem a coisa da capa, que eu adoro essa capa do disco, aquelas duas bolas de sinuca, né, uma vermelha e uma amarela, que está até na arte do nosso programa, que eu acho uma capa simples e sensacional, e que parece que são as cores dos planetas, né, também. Sim, Só uma capa da curiosidade aí. Hipgnosis, É. Storm Thorgerson. E esse relançamento, vocês sabem que vai sair agora no final de março, ele vai manter a capa original? O que vem de Sim, novo sim. aí? Vocês já se informaram sobre? Rafael. A edição de 50 anos, ela tá saindo agora, mas ela é mais simples, ela vai vir com bastante coisa dentro, assim, de Eu acho que vem uma reprodução papelada. do original, né? E vem É. com o vinil. A novidade é que aquela vinil no metade da half speed lá, provavelmente serão 2 discos que eles na velocidade menor que ele é prensado para manter a qualidade das músicas. A parte porque o Metade, vinil, né, vai é, chegando mais perto do centro, a qualidade cai. Então eles mudam a rotação lá na hora de prensar. Não sei exatamente qual é o processo. eles Dividem lá em cortam, né? 2 discos. Tem uma transferência, né? Não sei, eu também eu não manjo desses, mas parece que É, ela, eu que também não. ela, que ela tem, tem essa Se quiser, eu peculiaridade e posso ler o tem. release oficial, Por favor. que aqui diz que eu Quantas sou. páginas? Depende, quantas páginas ele tem. Não, é que o release oficial diz que essa edição especial de vinil de 50 anos foi cortada na metade da velocidade usando uma transferência de alta resolução das fitas Master de 1975 por Miles Showell no Abbey Road Studios. Então é isso que eles fizeram. E chega dia 21 de março aí, já está em pré-venda, obviamente, né? Já estão em Chega pré-venda. aí em Eu vou breve. esperar uma oportunidade para comprar, né? Pra variar. G, Pobre é você foda, né? também? É complicado. Não, eu não vou passar, não vou comprar. Você vai passar dessa vez, Vou né? passar. Eu, Então vamos lá, rapazes. eu tenho uma edição inglesa, né? Então, tipo assim, cara, Tá bom, né? eu não gosto de ter tantas edições do mesmo disco. Tem gente, né, amigos nossos. Não, temos amigos que temos. O próprio Temos nosso. amigos aí que tem várias. Eu não tenho espaço, eu não tenho Não, eu tempo também não. para ficar vendo. Então, assim, por exemplo, agora vocês viram o meu Flaming Pie, porque ele é o primeiro em vinil que eu comprei. Eu tenho ele em CD, com certeza. Né? Então, assim, talvez, Dani, se ele fosse um box um pouquinho mais legal, talvez eu teria interesse de comprar mais rápido, assim, sabe? Mas de repente eu vou esperar oportunidades, entende? Porque haja espaço, haja grana, É, Para né? nós aqui no Enfim, Brasil é tudo muito complicado. O disco muito mais caro, né? tem que esperar alguém. Eu vou falar para vocês mais uma curiosidade. Esse meu Flaming Pie, ele veio com uma poeira de um lado deles, que eu imagino que esse disco ficou muito tempo guardado em algum lugar, cara. Não vendeu, sabe? Então, tipo, o que eu vou dizer para ti, né, cara? Veio com a poeira da estrada, Veio né? uma Do poeira. Eu tempo. tirei ele da caixa, que ele vem com a caixa Souvenir. da Amazon. Eu comprei na Amazon. Mas até isso tem um fetiche, né? Até isso tem um barato lá. E Pegar aí, a claro que ele está folhinha. protegido com plástico, vocês viram, né? Mas ele veio com uma sujeira. Eu imagino assim, Ogeira, que alguns lugares assim, essas coisas acabam encalhando mesmo, né? Não tem, né, como tu pensar que isso vai vender que nem água, né? E acaba que os caras acabam, né, conseguindo fazer umas é. promoções e acabam vendendo. Diferente eu não sei se a caixa do John Lennon agora, essa recente que inclusive levou o Grammy, encalhou, né? Isso eu não posso ter essa certeza, né? Mas aí é só Essa o tempo caixa é do dirá. Mind Games, aquele box quadradão do Isso, Mind Games. É isso. cacarérrimo, né? Aquele cubo Eu gigantesco. acho que o Frois comprou essa caixa. O Acho que Frost, de ele nós esconde o aqui. jogo, né, Dani? Ele é bem É dessa. possível, é possível. Queridos, então vamos lá, o nosso faixa a faixa free. Nosso freestyle aqui de faixa a faixa. Vocês querem
Como é que vocês querem fazendo? Assim, lado A, lado B? O que vocês preferem? Vamos começar do começo. O que vocês acham aí? Porque vamos lá. o começo, acho que o começo diz que tem que começar do começo. Porque as músicas de abertura é abertura de disco e abertura de show. Ele usou na tua, ele já compôs aquilo lá para usar nos shows que vinham pela frente aí. Desculpa. Para usar nos shows que vinham pela frente. E a curiosidade é que a Venus and Mars, que abre o disco, ela não é a primeira versão da música que foi gravada, né? Nem composta. O Paul McCartney escreveu primeiro a parte que virou reprise, que está no lado B do disco. E depois ele fez essa aí pensando na questão de tocar a abertura de shows, grandes arenas e tal. Eu acho espetacular, cara, a fusão dela com o rock show ali e vira uma baita música. É grande a música, né? 5 minutos e tralalá aí no disco. Mas eu acho muito bom, eu gosto. É isso, cara, tu acabou de dizer, cara, essa entrada do disco, né? E ainda mais que fala do Sports Arena, né? Entendeu? Cito o Jimmy Page, Hollywood Bowl, todos esses lugares aí é muito legal. Sim, né? Sim. Então, eu acho que ele aquilo que eu falei, ele preparou um álbum mesmo para essa fase de rock de arena dele, né? O Wings tá mais entrosado, né? É uma banda mesmo muito melhor. É uma banda melhor. Agora dois músicos tenham entrado, né? Quer dizer, uma banda que começou meio que do zero ali nesse disco, né? Um novo disco, né? Tirando o núcleo duro ali do Paul, Linda e Dan Lane. Começou, mas eu acho que é uma banda melhor já do que era a primeira versão do Wings, na minha opinião, pelo menos. Isso aí. E o Jimmy McCulloch, que é um baita guitarrista de rock, assim, tinha uma pegada bem roqueira legal, e eu acho que o Paul já estava muito mais confiante ali, tá, sabe? Ele estava já o Band on the Run foi bom, ele ficou mais confiante, o trio ali, Paul, Linda e Danny, bem mais confiante do que a primeira fase do Wings, assim, vamos dizer. Então, isso se reflete no disco. O disco também é bom por conta disso. E esse disco, na verdade, assim, eles começaram a gravar o disco lá em novembro, né? Foi novembro de 74, depois janeiro, depois foram para Los Angeles finalizar ali em março. Mas esse núcleo já está junto aí desde o verão passado, o verão anterior, gravaram Junior's Farm lá no verão, depois lá em Nashville, né? E depois teve o One Hand Clapping. E, então, que é uma bobagem, né? Eu fui ver no cinema, assim, legal pra gente ver, mas assim, um doc meio, enfim. Não, o One Hand Clapping é legal ouvir a qualidade das músicas. Né? Mas o doc eu fui até o cinema assistir esse trem. Você tiver essa sorte desculpa. aí na região de vocês aqui. Não, sorte mais ou menos, que também é um pouco pegadinha, né? Aqui no sítio não rolou. Não, mas assim, o que eu quero dizer é isso, eu acho que a banda já está mais entrosadona, e essa música, o disco abre super bem, assim. E aí é engraçado porque ele desemboca na música seguinte, que é completamente diferente, né, cara? É uma vibe oposta, assim, que eu adoro também, Loving Song, porque eu adoro o clima melancólico, assim, ela tem uma melancolia que eu gosto, ela começa muito devagar, depois ela engrena um pouco mais, assim, mas eu curto, eu não sei explicar, assim, mas ela tem alguma coisa que me remete a um passado muito distante, que eu devo ter escutado na infância e nem me lembro, eu não sei. Como curiosidade dessa música, essa primeira música, o Paul tinha acabado de ganhar da Linda aquele contrabaixo que foi do Bill Black, que era o baixista do Elvis Presley. E essa música, Loving Song, é a primeira música que ele gravou usando esse instrumento. Ele gravou depois, ao longo da carreira, ele usou várias vezes. É quase assim, para agradecer pelo presentaço. Pelo presentaço, exatamente. Mas, assim, e aí, vai? Você segue aí a partir dessa faixa? Ou quer comentar que o Gia já comentou? Não, eu ia falar do Magneto de novo, né? Então, tipo, aquele comecinho com aquele órgão, um piano, né? Um piano elétrico. É muito bacana, né, cara? Então, na verdade, eu ia pular faixas aqui. Não sei se tu pode. Então pula, mete o Bruno. Pode. Eu ia Só chegar... fica no lado A, primeiro. Lado A? Pô, é porque o G abriu o disco aqui pra gente, começou. Sim. Então, no lado A, então, o próprio Magneto e o Letting Go, né? Letting Go acho que virou hino para nós, assim, negócio que a gente vai no show do Paul e agora tem o trio de metais. E é muito legal, né, Gira, ver
eles ao vivo naquela época. Ele sempre toca Letting Go, né? Sempre toca, né? Ele começou a tocar mais recente, assim, nos 3 shows que eu vi. De uma forma mais assim, constante, né? Ele sempre tocou, sempre estava no radar dele de repertório. Mas acho que com essa... Ela voltou pro repertório de forma física com Egypt Station, depois, quando ele voltou com os metais, com essa coisa dos metais. Lá para cá ele tem tocando metais, é isso aí. Lá para trás eu acho que muito pouco, né? 2010, 2011 ele tocou, depois ele tirou do repertório. Up and Coming. Ele tirou e deu uma vibe muito interessante, porque ele põe os caras dos metais lá no meio da galera e tal, né? É muito legal. E a música ganha corpo com os metais, né? É outra coisa, é muito melhor. E eu gosto de comparar com a versão ao vivo deles em 70 e pouco ali, 75 também, que é muito... As duas são muito boas, não posso dizer nada. Claro que a voz do Paul em 75 é diferente, os gritos, né? Não digo a vontade, mas a disposição é muito diferente, né? E tem ainda a Linda McCartney ali. Assim, ó, sobre o faixa a faixa, assim, eu acho que é um disco que tu realmente não pula música, assim, sabe? É mais um daqueles que eu escuto ele faixa a faixa do início ao fim, né? Tem discos do Paul, obviamente, que eu pulo muita faixa, né? Não vou dizer que vou ficar puxando o saco do Paul McCartney o tempo inteiro. Não, com certeza, cara. É o que mais tem, na verdade, na carreira do Paul. Muitos discos você pula uma ou outra. Isso aí Mas é um disco, como eu falei, né? É uma tríade ali, né? Esqueci do Red Rose Speedway também, né? Que é um disco... Esse já tem faixas puláveis, mas qual você pula? O Venus and Mars não, né? Venus and Mars você não pula nada, é isso. Não. Eu gosto de ver... já falou que não pula quase nada. Lado B... Não, acho que não pulo nada. Desse eu não pulo nada. O lado B tem ainda Medicine Jar... como é que é? Meu Deus. Medicine Jar, que não é nem ele que canta, mas é muito bom. Né? Aliás, isso é uma coisa interessante, né? Me parece, tô longe de ser uma especialista em Wings, assim, confesso que depois do Boteco é que eu passei a ouvir, né, mais essa obra, esse recorte da obra solo do Paul, mas me parece que nesse disco ele tá mais democrático, assim, ele bota a galera, como você disse aí, ele bota a galera para cantar mais, tem faixas que todos eles cantam praticamente, né? Eu acho que é o primeiro disco que ele faz isso, né? É o primeiro que ele faz isso. Ele teria isso no Red Rose Speedway, mas quando ele ia ser duplo lá, o Danny Lane ia cantar, tinha alguma coisa pro Danny Lane. Joe English canta, né? Divide com a Linda. Mas é no próximo disco, né? Não é nesse. Speed of Sound. No Speed of Sound tem mais músicas da banda, assim. Esse aí ele canta, ele dá uma música pro Danny Lane cantar e o Jimmy McCulloch canta essa Medicine Jar, que é um baita rock bom pra caramba. Eu adoro essa música, ao vivo eu acho mais legal ainda. Mas eu acho uma baita música. O Paul adorou essa música. E tem uma letra forte ali, a letra não é do Jimmy McCulloch, mas é do coautor da música lá, e ele botou uma pegada... né, rock, eu acho que é a faixa mais roqueira do disco, vamos falar, é a faixa mais roqueira do disco. Rock Show também, né, claro. Rock Show também. Rock Show também. Mas são duas elas chegam até a ser meio irmãs, assim. Elas têm harmonicamente são muito parecidas. Agora, Rafael, você pode falar do Magneto que tá no lado A, cara. E Magneto. Depois a gente passa a bola para você falar do B. Cara, sei lá, tem uma foto dessas turnês que tem atrás o Magneto, né? Que ele toca. Não sei se aparece isso em vídeo. Dessas turnês mais novas. Não, turnê dos anos 70. Dos anos 70, tá. Então, e eu lembro que quando eu era mais moleque, assim, e eu nem conhecia tanto Wings naquela época. Eu já era fã dos Beatles, mas não conhecia tanto Wings. E eu vi aquilo ali, eu falei, o cara gosta desse negócio, entendeu? E justamente a parte do Marvel, né? Eu sou fã do Marvel. Né? Que é o para mim a coisa os dos super-heróis são os mais humanos, né? Entendeu? Então eu acredito que o Paul também era consumidor disso, né?
Então, é uma música também, assim, ela não é uma maravilha de composição, né? Musicalmente, vamos dizer assim, é uma música bacana. Ela é como se fosse eu vou falar uma besteira talvez, mas é como se fosse um obladinho obladado o disco, assim. Pode ser, faz sentido. Não, mas é, né, cara? É um negócio assim. Ele lia muito esses gibis na Jamaica, que ele ia passar férias lá e disse que Sim, lá ele ainda costumava fumando um ler e tal. baseadão, né? Entre outras coisas, né? Eu já ia falar, entre outras coisas que ele fazia na Pô, Jamaica. olha que vida massa, cara. O cara na Jamaica, com a mulher dele, amigos, e tal, drinks, Lendo HQ. revistinhas e aquele negócio massa. Assim. Pô, uma carta. Cara, meu Deus, tá passando uma escola de samba aqui embaixo. Então vamos pro lado B? Vamos, já não, pera, falta uma mas aqui. concorda comigo, né? É uma música legal, eu gosto dela. uma música eu gosto legal. como o Gera sempre fala, tem um arranjo ali, tem uma produção bem melhor, mas é uma música mais boba, né? É o obla de obladada do disco. Mas tem um trabalho vocal bom, o Paul canta pra caramba nessa música, eu acho legal. Não, e assim, né, Gera, todo disco, acho que o Paul ele tem esse cuidado, pelo menos com os indies, toda a carreira dele, é vocal, né? Cara, isso é uma coisa que a gente percebe, por exemplo, no documentário sobre o qual eu falei aqui agora há pouco, né, o One Hand Clapping, que é dessa época aí também, né, desses discos, e é incrível a performance vocal do Paul, né? Eu acho que ele tá assim numa fase sim, incrível, ótimo, né? ótimo. O cara tá com tem 34 erro ali, anos, né? 33, 34. Tá cantando pra caramba. Esse disco é isso também, assim, quando ele canta é um arraso. E né? como músico, assim, eu sou apaixonado também pelo som do Rickenbacker. Que o Paul, eu também gosto. Que o Paul, ele abandonou o Hofner já depois das turnês ali, usava um pouco usava um pouco o outro e tal. Usou bastante o Rickenbacker. E virou uma marca, né? Para essa fase Wings é aquele Rickenbacker que foi ele raspou a pintura psicodélica, né? Que tinha no Penny Lane, Hello Goodbye lá. Hello Goodbye. E é um som fantástico, né? O Paul é um excelente músico, mas o baixista para mim ele é imbatível, na minha opinião. Então, o problema dele é que ele é tão celebridade que as pessoas esquecem o quão bom ele é, entendeu? Fica aquela coisa do superstar, do popstar, e esquecem. Quem é músico sabe, mas eu digo em geral, assim, não sabe o quão bom músico ele é. E toca tudo, né? E toca tudo. Nossa, dá qualquer coisa que ele toca. De todos, aliás, é o único que faz isso. Né? De todos os Beatles, é o único que faz isso, né? Que toca tudo. Que toca bem. E tudo, né? Antes a gente ir pro lado B, só para falar, eu acho que o que ficou faltando ali é You Give Me the Answer, que é a homenagem dele aos musicais dos anos 40, Fred Astaire e tudo mais, anos 50, que ele cresceu assistindo, escutando no rádio e tal. Uma pena que o YouTube pode encher o saco. O legal de tu fazer um faixa-faixa é a gente ouvir um botar e falar. Mas aí, meu amigo, já tá difícil trabalhar aqui, né? Assim, se a gente faz isso, o YouTube esconde. O pior não é nem não poder monetizar, é a plataforma esconder seu vídeo, né? Eu sei. Não, tô só fazendo um comentário. Mas seria o ideal, né? Eu só fiz só perguntei, só para fazer uma adendo aqui, eu perguntei para o Rafael se foi nas turnês mais recentes, essa questão do Magneto, porque lá quando ele estava ensaiando para Out There, que estreou no Brasil, lá em BH, ele não tocou, mas eu acho que ela foi cogitada, porque lá no pessoal que estava acompanhando os ensaios e tal, disse que tinha, em determinado momento, aparecia, antes de chegar aqui, não estou falando de Hot Sound, não, estou falando dos ensaios lá na Inglaterra mesmo, né? Aparecia um screen, assim, que o screen descia assim, um troço Magneto em titânio, né? Cara, mas ele não chegou a tocar, não tem registro disso de música, então, né? Ficou naquela, ele vai tocar, não vai tocar, acabou não tocando. Não, eu ia pirar se eu visse isso aí, cara. Porque, assim, ó, a banda atual do Paul, eles são os caras que, eles, além de serem amigos, eles são muito fãs e eles têm essa história de, né, tem várias conversas que eles indicam pro Paul, às vezes, uma música que eles acham que seria legal tocar, né? Vai do Paul, às vezes, diz assim, ok, let's go. Mas
Deve ser difícil pra caramba convencer o Paul de qualquer coisa. Não, eu penso assim, que o Paul tem uma razão quando ele sempre fala sobre repertório, né? Ele tem que agradar a massa, né? Claro, ele não é pra gente que ele tá tocando. Ele tá tocando. O cara vai lá no estádio, que nunca foi, né? Se ele não tocar Let It Be, o cara sai lá xingando ele, né? Dizendo, motherfucker, sai daí e tal. Ele já tá, por exemplo, já não tá tocando Yesterday, faz muito tempo. Garanto que tem gente que reclama, né? Com uma certeza. das músicas que mais fez sucesso dele, né? E dos Beatles. Então, e a participação Wings no show dele já é uma coisa reduzida, né? Então, eu fico imaginando, né? E o show de Florianópolis, de 2012, né? O primeiro, eu tava bem lá na frente e tal, e ele abriu com Junior's Farm, que ele já tava começando a tocar Junior's Farm naquela época, não era um... segunda música. Abriu que tá nesse disco, né? Que tá nesse disco. Ele abriu. Não é isso? Não, ela foi single desse disco. Ela saiu antes. Isso. Quando eles estavam gravando, ela estava estourada. Isso. Junior's Farm, ele tocou lá. Ele estava começando a tocar, a segunda música, me lembro. Era bem no comecinho da Junior's Farm. E no meio do show, cara, ele tocou Ramon. Também. Que é um negócio assim que eu pensei, sou sortudo, tô aqui, eu vi o cara tocar isso daí. Porque, Dani, assim, a gente que vai em mais shows, né, a gente fica nessa expectativa do repertório dele ter essas pérolazinhas, assim, no meio de alguma coisa, né? Então, quem ia nos shows lá dele em 75, às vezes talvez esperava também mais música dos Beatles, né? Que ele estava começando também a voltar a tocar, né? Mas aí a gente tem essa outra característica do Paul McCartney, que aí a gente entra no lado B, que é o seguinte, aí é que eu falo, quando eu falei daquele distanciamento dele para com os outros Beatles, ele também foi o cara que arrebatou Você misturou, beleza, está valendo. Uma geração nova de fãs. A gente tem pessoas que arrebatou, fãs, se remeteu. A gente tem ele formou uma legião de fã do Wings. Tem gente ali que conheceu ele pelo sucesso dele com esses discos e não porque ele era um ex-Beatle. Essa é outra diferença dele para os companheiros, ele para os outros ex-Beatles. E isso aconteceu aí nesse período. Então você tem muita gente que ia, obviamente, né, que ia aos shows esperando ver Beatles, mas eu tenho certeza que também tinha muita gente que ia para ver o som dele lá e ver o Wings. E até ele botou mais músicas, botou 5 ou 6 músicas, tem 5 músicas dos Beatles, eu acho, nessa turnê que ele fez aí desse disco, né? Depois dessa fase. Maravilha, queridos. Vamos ao lado B, então? Vamos. Quem começa? Rafael agora, manda ver. Vai. Vais ou Rafael? Bom, Venus Você e notou Mars, aí, né, Jake? Nós temos uma mudança de marca. Sim. Vais ou Rafael? Agora é diferente, né? Você sabe que... Esse é o Venus e Mars Reprise, né? Que ele escreveu antes, na verdade. Sim, G, Vais, o Rafael, só um minutinho. Deixa eu contar pro G aqui que o Vais, outro dia, entrou num bar. Aonde você estava? Ele foi reconhecido pelo Boteco dos Beatles. Teve que dar autógrafos. Já que tu estás começando a participar, eu acho que com certeza tu vai ficar por aqui, já te prepara, né? Se prepara pra fama, tá, gente? Se prepara que, né? Pô, tu é amigo da Dani. Você que é um cara discreto, Jerônimo Araújo, esses dias acabaram, tá? Já foi. Como é que é? Eu já fui popstar de bairro, né, cara? Agora eu sou popstar da Dani. Cara, dos Beatles, né? Sim, dos fãs dos Beatles. Essa Venus e Mars Reprise aí, ele escreveu antes, né? É uma coisa, isso que a gente tava... O Gera já deu uma parada aqui. Também eu acho também uma excelente abertura pro lado B, né? E daí já emenda no Spirits of Ancient Egypt, também, que é muito bacana também. Música boa. E é essa que o Danny canta, né? É uma música legal também. Um pouco eu gosto que ela... Essa aí que ela cita o Jerônimo, né? Fala meu nome lá com G ainda. É verdade. Coisa rara. Homenagem. Assim, é um lado B que ele vamos combinar, ele começa um pouco mais frio, né? Não é um... Não tem começa um pouco mais frio. Não é o calor do... E não são faixas passáveis, são 2 faixas muito boas.
né? Mas não começa com... Até porque assim, a gente tá falando lá do A, lá do B, ô Dani, mas muita gente hoje escuta Não tudo entende. no No streaming, Direto, streaming, né? né? então é uma coisa direta, Mas é né? legal falar porque é uma coisa vintage, né? E a gente, Eu a acho gente que maravilhoso, curte. né? Né, e essa coisa que a gente sabe que tinha uma construção, né, do que era o lado A, classicamente falando, o que era o lado B de um disco, né? O que você tinha que puxar link e faixa, porque, enfim, né, tinha às vezes uma história diferente. Não precisava ser Bob Dylan para ter uma história diferente no lado A e no lado Sim. B, né? Não, total. Mas E E aí caminha, né? Só para concluir essa parte, e caminha para Medicine Jar, né? Que é um é, petardo, né? que é uma pancada. Eu acho demais também. Jimmy McCulloch arrebentando musicaça, cara. E E é- dali a gente cai, e daí a gente cai, que a gente já falou, como a gente já falou um pouco dela, se o Rafael tiver alguma coisa mais a acrescentar, Aham. pode falar. Senão a gente O pode ir quê? para Call Me Back Again, que é demais, né? Ah, não, não. nossa, Medicine é Jar. uma das canções. Olha, Call Me Back Again, pra mim, do que eu conheço do Wings, é uma das que eu mais curto. Assim, eu acho essa música incrível. Eu acho essa música incrível. Medicine Jar, só quero finalizar falando da linha de baixo que o Paul fez para essa música. Muito boa também. Muito. É, É sensacional. Call Me sensacional. Back Again é o quê, rapaz? É um blues? É, É um blues, né? É um é um blues, é um blues. blues. É um blues com a cara. Eu acho que tem a cara de New Orleans ali, total, assim. Tem. Parte do disco foi gravada lá, não? Foi Foi. gravado lá. Essa música e Listen to What Man Said são as que eu acho que tem mais atmosfera New Orleans. Essa música é demais, cara, é demais. E aí a gente tem de novo a performance vocal do Paul, que é espetacular. É uma Sim. música com pouca letra. E aí você vê como uma performance bem feita de vocais e uns arranjos muito bem feitos torna uma música grandiosa. Uma música grande, ó, não é uma música curtinha. Uma música grande com uma letra pequena que o cara canta pra caramba e te envolve ali do começo ao fim da música. Eu acho sensacional também, tanto em estúdio quanto a versão ao vivo. Mas Eu adoro teve gravação no Abbey Road desse disco, tá? Também. Teve Abbey Né? Road, teve Medicine New Orleans e Jar, teve Los Angeles. Love in Song foram Letting gravados. Go, Letting Go foram gravados no Abbey Letting Road. Go, Abbey Road, com o Jeff Britton lá, a bateria. E se eu não me engano, esse estúdio de New Orleans era um bem clássico lá. Não sei se é o C-Cent. Eu não me lembro o nome, mas era, sim. C-Cent Studios. Procura que tu vai ver. Né? Também é muito bom essa participação. E o Paul tem a parada do Carnival, né? Depois vocês. É a última música, né? Mas. O Carnival, na verdade, não tá no disco, né? Tá no disco só nos que saíram depois, Sim, sim. com o bônus. Os bônus. Bonus track, né? Acabou ficando na gaveta durante um tempinho. Tá naquele disco É de do que 93. é do que saiu em 2014, não? Em Não, ele já tava em 2014 ela tá. 93. Mas em 93 ela já saiu também, Já 93. saiu. Ela saiu. Porque em 93 os discos do Paul passaram por um remaster também. Ele lançou uma coleção, a Paul McCartney Collection e tal, e tudo foi remasterizado. Ela saiu lá como bonus track. E aí chegamos assim ao final. É isso, rapazes? É quase o final. Temos Listen to What Man Said, que é uma. Eu também adoro Foi essa o primeiro, música. que foi o primeiro single, né? Foi o single. Ele tocou no Brasil essa Tocou. música, na Out There. Tocou no Brasil. Cara, Pode falar. Não, pode continuar. Não, eu só ia dizer que eu acho legal a questão do sopro, né, do solo ali, que foi feito pelo grande Tom Scott. Eu tenho falado muito do Tom Scott recentemente nos vídeos, que eu fiz o Crosby, Stills, Nash Young, depois eu falei do George Harrison, falei do ditador Johnny Mitchell, ele está sempre lá, e aí ele está aí de novo no disco do Paul McCartney, tudo no mesmo período, né? Sei que o cara estava super em alta nesse tempo aí. Aliás, deixa eu aproveitar, dizer você que ainda não conhece o canal do G, Top of the Talks, aqui no YouTube, vou deixar aqui embaixo também o caminho. Ótimos vídeos sobre música, para além dos Beatles, né? Muita coisa bacana. Adorei o vídeo que você fez recentemente aí sobre o... Adoro falar sobre Dylan com você também, né? Ainda temos que marcar um papo. É bom fazer um papo aqui. Quando tiver um papo de Dylan, me chamem também, por favor. Você já Claro, inclusive porque é o tema do meu próximo livro, né? O meu próximo livro tem o Dylan no título, né? Vamos fazer aqui um rolê do Dylan também. Dylan está fumando. Legal, faremos um. Vamos fazer. Pensar em alguma coisa, dá para fazer. Rapazes, uma coisa que eu notei, assim, eu sempre adoro
quando eu faço o nosso roteiro aqui, que é uma coisa meio livre, mas eu sempre gosto de ouvir o disco de novo antes da gente falar. E às vezes adoro, é um fetiche meio de jornalista, essa coisa de procurar, ainda mais que a gente tem internet hoje, essa coisa de procurar antigas críticas, né? E uma coisa que a gente nota, sempre que eu faço aqui um papo sobre a carreira solo do Paul, no nosso boteco, eu sempre noto que quando eu puxo essas críticas antigas que saíram à época dos lançamentos dos discos, né? Tem uma má vontade do cacete com os discos do Paul, né? Quer dizer, eu vi assim sobre o Venus and Mars, eu li coisas bem virulentas assim sobre o disco, de jornalistas importantes. E depois também quando teve o relançamento mesmo, em 2014, se não me engano, né, outras, própria Rolling Stone, dizendo coisas que o tempo nos mostrou, porque isso é o legal de estar fazendo esse papo aqui em 2025, que são discos que o tempo colocou em outra prateleira, né? Essa má vontade com a carreira solo do Paul é realmente impressionante. E como sempre, as críticas, muitas delas remetem à carreira solo dos outros Beatles e continuam fazendo, né, as comparações entre John e Paul, né? E esse disco, por exemplo, eu ouvi coisas assim, que ouvindo o disco e sabendo como ele é considerado hoje dentro da carreira solo do Paul, é impressionante, né? Total. O Paul foi malhado pra caramba. Até eu, quando eu que já fui conhecer o Paul e os Beatles uma geração depois, né, no final dos anos 80, eu me lembro, cara, o primeiro disco que eu comprei, que eu ouvi do Paul, assim, foi o Flowers in the Dirt. Me lembro do lançamento e tal. E aí o Paul teve no Brasil, depois veio o Off the Ground. Cara, a imprensa malhava o Paul pra caramba. O Paul era tido como cara supérfluo, que fazia musiquinha pop, né? E o John era o grande cara. Não que não seja, o John é o grande cara, mas é isso aí que você falou. O tempo mostra que né, os discos do Paul envelheceram muito bem. Esses discos todos, que eram esses aí que você citou, foram malhados por alguns jornalistas, mas as críticas já foram omissas. Os discos anteriores, então, foram detonados. E hoje existe uma perspectiva diferente desses álbuns. Off the Eles são Ground. vistos de uma forma diferente, todos eles, assim. Off the Ground fez Não, 32 anos agora, essa semana. Agora, essa semana que fez 32 anos Off the Ground. Né? Incrível, hein? 93, né? 90. 93. Olha, só para ilustrar, desculpa, Vaz, mas é que eu puxei aqui agora, só para ilustrar uma que saiu no ano de lançamento do Venus and Mars, que é 1975. Vejam bem, abre aspas, a reencarnação é sempre uma possibilidade, eu suponho. Por enquanto, porém, devo concluir que, pelo menos em sentido musical, os velhos rumores são verdadeiros. Paul está morto. Nossa. Aí você pega a Rolling Stone falando assim, essa é até engraçada. Nenhum dos ex-Beatles sobreviveu heroicamente à primeira metade dos anos 70. George Harrison se tornou um musical Khalil Gibran. Ringo Starr, um everyman agradavelmente mediano. Lennon, o ator de método confuso. E McCartney, um Burt Bacharach contemporâneo tentando inventar sua Angie Dixon. Mas dos quatro, apenas a dificuldade de Lennon ainda alcança a parte do coração que é rock and roll. Quer dizer, tinha ali uma má vontade, né? Muito, muito óbvia com Paul. Tinha, claro que tinha, com certeza. Mas o lance do Paul é esse, ele, cara, o negócio estava vendendo, entendeu? Quer dar uma banana para esses caras. As críticas atingiam ele, não pense que não atingiam, não, mas eu acho que nessa fase aí que a gente está falando especificamente, ele meio que estava dando uma banana aí, seguindo a vida e fazendo música para vender, e a galera comprando, e juventude nova chegando, indo aos shows. E ele foi seguindo a vida. Vocês O vão ter que me Paul, engolir. ele é desse jeito, ele vai seguindo e foi fazendo o lance dele. E nada como o tempo, né? Hoje, é o que você falou aí, não vou repetir, mas é isso aí. Os discos dele não envelheceram mal, envelheceram muito bem. A crítica sempre foi assim, Dani. Rolling Stone, todas essas porra dessas revistas, jornal. Próprio Bob Dylan, né? Não tem. Assim, Aqui cara no Brasil, que teve uma. Assim, eu sempre comprei a Bis, sempre tem o que fizeram, por exemplo, com o Engenheiro do Havaí. Mas é que no caso do Paul Weiss, isso se repete de um jeito inconsistente. Parecia que tinha uma. Porque é normal que algumas coisas sejam
que a crítica seja míope para algumas coisas, que ela tenha dificuldade de lidar com algumas mudanças de rumos, né? Mas essa má vontade explícita, aí já é uma coisa, né, Mas não tem nenhum artigo digna de recente nota. falando, né? Tipo, esse ano. Não, ainda Não, não, porque eu acho que o relançamento, a edição comemorativa é final de É, porque março, né, assim, que ó, sai. bater em idoso é um negócio que eu acho errado, entendeu? Não vai bater em idoso. É. E o povo tem Não, mas mais as de pessoas 80 hoje anos. adoram esses discos, É, né? As não pessoas batam em adoram esses idosos. discos. Idosos. Né? Porque, pô, agora, recentemente, teve. Os caras ganharam um Grammy, cara. Né? Pois é. Daquela canção lá, como é que é? Rock, né? Performance em rock. E os Now and Stones then. ganharam um Grammy, cara, com um álbum rock do Black Diamond, né? não, Rocket, Hack, Hackett Diamond. Rocket Hack Diamond. Diamond. Então, assim, pô, os caras têm 80 anos, meu. Os caras Hackett Diamond. ganharam um Grammy, né? Então, É, tipo. mas é porque é uma outra atitude também diante do fazer musical, né? Quer E dizer, são hoje descassos você tem que ir da. pelado, você tem que fazer uns malabarismos, você tem que botar Ninguém, plaquinha, é uma coisa assim, meio infantilóide, meio performática. e Eu acho são que os caras, descassos. eu acho que esses caras eles ainda estão falando de música, né? Música ainda é sobre música, né? É. E o Grammy, acho que a cada ano revela isso mais, né? Até a sua irrelevância, que eu acho que ele tá. A gente estava até falando disso, G, né? Outro dia. O É. Grammy tá virando um prêmio irrelevante, por mais que tenha todo um giro e um badalo, do ponto de vista da música, eu não sei em que medida isso tem o peso que já teve um dia. Enfim, isso é outro papo, né, queridos? É. Vamos lá. Considerações finais sobre Venus and Mars. O que vocês gostariam de dizer ainda que não disseram? O disco termina com Treat Her Gently, Lonely Old People, que eu acho que dá uma. Eu acho interessante essa música também. Ela diminui o ritmo do disco, o disco termina slow, é uma música mais. Não vou falar deprê, mas tem um clima mais melancólico também. E eu acho interessante porque, veja bem, a gente tem uma. Ela passa para mim aquela geração mais velha, uma preocupação com pessoas mais velhas que fizeram parte da vida do Paul naquela Inglaterra dos anos 50, que é uma Inglaterra do pós-guerra, em que houve um gap geracional ali, né? Porque você tem a geração dos baby boomers, que é a geração deles ali, mas você tem uma geração de todo mundo que foi para a guerra e morreu e não voltou. Então, o convívio com pessoas mais velhas era muito grande, era maior do que essas crianças que cresceram, os adolescentes, eles não tinha a figura do pai e do tio, tinha a figura do avô. Era muita gente mais velha, assim. E eu não sei se isso influenciou o Paul de alguma forma. Eu sei que a música passa, para mim, pelo menos, essa sensação. Me remete a isso, a essas imagens de uma coisa de filme mais antigo que a gente está acostumado a ver, assim. E aí ele escolheu botar a fusão com Crossroads, que é um tema de uma série que passava na Inglaterra, eu nunca vi, assim. Mas eu acho que fica super legal. Ele não precisaria ter feito isso, né? Mas eu acho que ficou legal também. É um minutinho ali que funde com uma música e para os ingleses deve passar aquela coisa de que pô, o disco de fato acabou, tá no fim do disco aqui. Bacana. Vamos só comentar, né? A gente Ah, estava falando do Oscar, do Oscar, do do Grammy. Grammy, né? Também foi muito legal o discurso do Sean Lennon. Né? Muito. E essas coisas de internet é o seguinte, né? As pessoas ficam compartilhando e tal, e tem uma frase do Sean bem interessante ali, né? Façam seus filhos ouvir The Beatles, né? Então, Beatles. tipo. Conversei muito sobre isso com a Geu no nosso boteco aqui presencial É, gravado no estúdio musical, que a gente comemorou os 3 sim. anos. Foi esse o tom. A gente falou muito sobre essa, na época, nomeação, né, ao Grammy. E o Ageu dizia isso, né? Justamente antes do Sean falar, ele estava falando, puxa, esse é um legado que parece que não se perde, mas que pode se perder. E o Sean chama um pouco Isso. essa fala, né? Tipo, É. olha, a gente tem que tomar cuidado, porque essa música, que é uma música, antes de mais nada, maravilhosa, uma música que, sobretudo em tempos tão raivosos, né? Os Beatles, eles nos purificam, né? Eles nos elevam. E a gente tem que tomar cuidado para esse não ser um legado que se perca, né? Eu sempre duvido que isso possa acontecer, mas ouvindo o Xan falar, eu me lembrei do que o Ageu disse
aqui em Isso. BH, nesse papo, e ele falou isso e eu falei, puxa, eu nunca tinha pensado nisso, é verdade, né? Tudo pode se perder, né? Façam Nada seus está filhos. garantido É, sob o céu. façam seus filhos ouvirem Beatles. Esse é o meu Façam recado seus filhos final. ouvirem Beatles, É, façam seus filhos descobrirem Beatles aqui no Boteco dos já. Beatles. Rapazes, sempre um prazer, uma alegria conversar com vocês. Beijo para vocês, queridos. Uma vida boa para todo mundo. Até o próximo Boteco. Tchau, até mais.